Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para mais um dia, de propósito, e vamos abrir em Salmos de número 40, verso 1, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Vamos meditar nesse salmo. E o que está dizendo primeiramente? Esperei com paciência pelo Senhor. E quando a gente diz esperei com paciência, a gente já vê que é algo que a gente já não faz, né? Esperar com paciência. Porque a gente espera de forma ansiosa, de forma insegura, como se a gente não conhecesse Deus, como se a gente não conhecesse aquele que está cuidando, das nossas causas, que está cuidando dos nossos sonhos, dirigindo a nossa vida. Então a gente fica inseguro, agindo como se a gente não soubesse que Ele é Deus, como se a gente não soubesse que Ele é extremamente confiável, porque Ele só quer o nosso bem. Então a gente fica nesse impasse de, nossa, eu preciso esperar em Deus, mas eu não consigo descansar, eu não consigo ficar tranquila enquanto eu espero. E isso é uma dificuldade para todos nós. A verdade é que a nossa geração tem sofrido muito com ansiedade. E isso é geral. E estamos sempre inseguros, sempre incertos pelo futuro, sempre ansiosos. E isso nos atrapalha muito em relação à nossa vida espiritual. Porque se a gente não esperar com paciência pelo Senhor, que a gente vai demonstrar que a gente não confia nele. E se nós não confiamos nele, então de fato precisamos rever como está o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais íntimos de Deus, mais confiamos nele, porque sabemos quem ele é de fato. E então a nossa confiança nele aumenta e temos fé de que ele vai fazer aquilo que nos prometeu e aquilo que é melhor para nós. E se a gente não esperar com paciência em Deus, nós não vamos viver o restante desse salmo. Vai dizer, olha só, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Então, se a gente não esperar com paciência, o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Se você nem confia de que ele vai cuidar disso, da melhor forma possível, então não faz sentido a gente dizer que espera por Deus, se a gente nem confia de que ele realmente cuidará daquilo. Então, a gente precisa rever a forma como estamos, se estamos pedindo algo para Deus e tendo ou não a certeza de que Ele fará o que é melhor. Porque às vezes a gente só pede, a gente só apresenta diante de Deus, mas na verdade nem acreditamos na nossa oração, na verdade nem acreditamos de que Ele vai responder. Então a gente não precisa só orar, a gente não precisa só clamar, mas a gente precisa acreditar de que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo, se for da vontade dEle. Então não faz sentido você pedir algo pra mim, sendo que você não acredita que eu vou fazer. Tá entendendo isso? Então como é que você vai ter, um relacionamento de confiança, de dependência em Deus, se você não confia nele? Então é necessário sim orar para que Deus aumente a nossa fé e que possamos confiar, cada dia mais nele, para que a gente possa viver o restante desse salmo, que vai dizer que ele nos tira de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, e ele coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. Ele nos dá segurança, ele nos dá certeza para onde estamos indo, nos dá direção, ele nos guia. Tudo isso a partir do momento que confiamos nele, tudo isso a partir do momento em que decidimos esperar com paciência no Senhor. E então ele nos dá um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão o que ele fez na nossa vida, temerão e confiarão no Senhor através disso. E como é feliz aquele que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Então, como é feliz aquele que deposita toda a sua confiança em Deus, aquele que não é homem para mentir, aquele que é fiel, aquele que tem o poder de fazer todas as coisas e que não despeja sua confiança em pessoas comuns. Quantas vezes a gente despeja a nossa confiança em um amigo, um namorado, um marido, e aí a gente fica depositando toda a nossa confiança naquela pessoa,
desabafa com ela, conta os nossos segredos, e aí essa pessoa vai e nos apunhala pelas costas. Por quê? Porque ela é humana. Então a gente não pode confiar 100% em um homem, né? Quando eu falo um homem, no sentido de homem, mulher, enfim, no sentido de uma criatura, um ser humano, de humano, entendeu? Então a gente não pode confiar 100%, porque ele é pecador. É da natureza humana dele ser falho. Mas Deus não tem uma natureza humana. Então, por isso, Deus não é falho, ele não nasceu da carne. Deus, ele é perfeito. Então, por isso, a gente precisa entender que há uma diferença entre pedir algo para alguém, entre ter que confiar em um ser humano, né, em um homem, ou ter que confiar em Deus. Há uma diferença gigantesca. Porque em Deus a gente tem que se lembrar que Deus não é como nós. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus não faz algo para se arrepender depois. Então, não faz sentido a gente tratar Deus como qualquer outra pessoa desse mundo e a gente não confiar nele. E se a gente não confiar em Deus, vamos confiar em quem? Então, na verdade, a nossa vida não tem esperança. Então, na verdade, a gente não vai ter um socorro nunca. Então, a gente vai estar sempre sozinho, sempre em desespero, sem ter uma solução, sem ter um socorro confiável. Então não faz sentido, né, a gente depositar a nossa confiança nos homens e não depositar em Deus, ou não depositar em nenhum dos dois. Precisamos ter um socorro, né? Não faz sentido sermos largados nessa terra sem nenhum tipo de amparo. Então, a mensagem de hoje é: para viver os seus sonhos, para viver os sonhos de Deus, para viver as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, você precisa confiar. Você precisa esperar com paciência e ore para que o Senhor te ensine a ser paciente, para que o Senhor aumente a sua fé, para que o Senhor tire de você toda insegurança, todo medo, toda desconfiança, que de fato você tenha a plena convicção de que o Senhor é poderoso para fazer o impossível e que Ele te ama verdadeiramente e quer o seu bem. Então a palavra de hoje é curta, é simples, é objetiva, para que justamente, né, você possa entender de forma clara o que o Senhor quer de você hoje e que você aplique para o resto da sua vida. Então que você possa de fato guardar essa palavra no seu coração, que é de extrema importância para a sua vida espiritual. Então essa foi a palavra de hoje. Agradeço pela sua atenção mais uma vez e até amanhã.